Feitas as nossas preces, vamos dar toda a nossa atenção ao estudo doutrinário da noite, hoje a cargo de nosso irmão Sábio. Continuemos todos envolvidos nas bênçãos do mais alto. Antes de retornarmos para as experiências aqui na Terra, a nossa alma pede dificuldades, amargores e cicatrizes, pela consciência desperta que nós alcançamos lá no plano espiritual, quando tudo fica mais claro, quando temos o maior entendimento do infinito que somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque aí sabemos da necessidade dos nossos resgates pelos erros de outra hora, buscando o nosso aprimoramento. Entretanto, aqui nas experiências, novamente caímos no egoísmo e na vaidade, entrando num ciclo de erros, como se fôssemos aprendizes recusando a lição, resistindo ao remédio em quase todas as circunstâncias e adiando realizações que por nós mesmos foram planejadas. É por isso que na escola de nossas vidas nós vemos tantas criaturas que se protegem no ouro e acabam cavando abismos de flagelação, e tantas inteligências primorosas que se enganam na ilusão do poder humano. É por essa razão que existem tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do esforço que nós necessitamos. Acabam se entregando a sedutores oásis de imaginária alegria temporária, que amanhã se tornará em dificuldades maiores. Assim, o tema que foi sugerido para esta noite é uma passagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, em que Emmanuel anotou o seguinte título: Aflição e Tranquilidade, quando o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 4, anotou a segunda passagem do Mestre nas bem-aventuranças, quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muitas pessoas confessam que se sentem vazias, distantes do ponto de equilíbrio, com a alma tumultuada. Destas, expressiva parte reconhece que está vivendo uma crise espiritual ou uma crise de fé. A crise de fé é uma das manifestações da crise espiritual, que esta é mais ampla e abrange outros aspectos. Ou seja, podemos ter muita fé, mas podemos passar por uma profunda crise espiritual. Uma crise espiritual pode arrastar-nos para estados emocionais críticos, nos deixando vulneráveis a drogas, a autodestruição, a desmotivação, a depressão, estressados, não raros, até mesmo vítimas de hostis ataques obsessivos. Angustiados pelo desconforto que a crise espiritual provoca em nosso espírito, o ser humano tenta soluções. Crises espirituais são comuns. Madre Teresa de Calcutá, Saulo de Tarso, o apóstolo Pedro, o nosso querido Chico Xavier,
e outros tantos espíritos de escola também tiveram de enfrentar tormentos da alma. Todos já passamos ou passaremos por períodos de espiritualidade oscilante. Simplesmente faz parte dos nossos desafios evolutivos, enquanto espíritos que somos nos primeiros degraus da ascensão evolutiva. No entanto, crises espirituais também devem ser passageiras. A dinâmica das crises é movimentada por disfunções, conflitos, desordens, desequilíbrios. Mas isso não é necessariamente tão ruim assim. Hoje sabemos que a ordem surge do caos. Já explica a ciência que a desordem, o desequilíbrio, os choques são partes importantes da dinâmica do funcionamento evolutivo do universo. Então, crises acabam criando excelentes condições de evolução. São alavancas para saltos evolutivos. Estados de crises liberam energias que, se canalizadas corretamente, podem promover mudanças positivas, até mesmo fantásticas em nossas vidas. Diante da crise, transformemos a nossa dor, o sofrimento, numa energia renovadora. Não nos queixemos, agimos. É a ação e não a reclamação que move o universo. É preciso sair da letargia, da cômoda imobilidade. Não se acostumar com o espírito inseguro, abatido, confuso, vazio. A palavra-chave é reação. Pois pessoas espiritualizadas transbordam alegria, serenidade, segurança, energia e motivação. Todos podemos alcançar este estado elevado. É uma questão de decisão e de ação. Não esperar o dia perfeito para reagir, e sim criar as condições de ventura. Uma das maiores descobertas da psicologia foi saber que a ação antecede o sentimento. Ou seja, o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta, age e então sente. Por isso, cante, mova-se, não adie. Nós merecemos ser felizes, mas lembramos, se continuarmos fazendo o mesmo que fazemos hoje, continuaremos a receber o mesmo que já recebemos. Para mudar os efeitos, nós precisamos mudar as causas. Perceber também que crises espirituais são indicativas de que o espírito está sofrendo, está desnutrido. Então, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, alimentando, mas é preciso fazer isso corretamente. Nós não tratamos um doente com veneno, não abastecemos um carro com uma limonada, nós não consertamos uma geladeira com peças de um fogão. Mas muitas vezes é o que acontece na nossa vida, na tentativa de nos recuperarmos de uma crise. A espiritualização é um processo contínuo. Óbvio que não se restringe a ir à igreja, a participar de um culto, a tomar um passe ou a ler uma mensagem evangélica. É também tudo isso, mas não só. Espiritualizar-se é sublimar-se, buscar respirar o divino, sintonizar com o mais alto, é criar o sagrado em nossa volta, através da contemplação que está no silêncio do entardecer,
no barulho das águas, no voo dos pássaros, na pressa das formigas, nas belezas da natureza, no afago a uma criança, na poesia admirada que é dedicada a uma pessoa querida, num simples abraço fraterno, na partilha caridosa, na humilde tolerância, numa palavra incentivadora, no sorriso acolhedor. Exercitamos a nossa espiritualidade, erguendo-se e caminhando, passeando pela crise e a deixando para trás. Quando Jesus nos prometeu, bem-aventurados os que choram, certamente é para os que choram sem reclamações, sofrem sem rebeldia, buscam consolo e paz nas recompensas espirituais e não nos benefícios materiais, que nos fariam alegres e gargalhantes até, mas sem a grandeza da elevação interior. Também aos que choram pela morte do ego humano, que acordamos substituindo este ego pelo eu divino que nasce dentro de nós. O espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Edivaldo Franco, no livro Primícias do Reino, quando transmitiu seus comentários sobre o Sermão do Monte, especialmente nesta passagem de Bem-aventurados os que choram, Amélia Rodrigues nos diz o seguinte: todos nós temos lágrimas acumuladas e muitos a temos sem cessar nas rudes provações, ocultas ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rude e cruéis são os dias em que se vive. Todos choram e experimentam a paz que advém do pranto. Dizem outros que a lágrima é pequenez que retrata fraqueza e indignidade. Mas a chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar. A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a justiça divina está abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. O pranto, porém, não se pode desatrelar à rebeldia, não pode conduzir como enxurrada as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando a destruição. Chorar é buscar Deus nas abrasadas regiões de soledade, a sós e junto a Ele, ignorado por todos e por Ele lembrado, sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Companheiros, se hoje não choramos, agradecemos a bondosa oportunidade da lição que tivemos em outro momento, pelas dificuldades que passamos. Mas se amanhã nos depararmos com outro obstáculo a vencer, muito difícil, não esquecemos desta mensagem do Mestre: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Referia-se aos que choram pela conscientização do estado de mendicância espiritual. Mas esta mendicância das coisas do Espírito é a ação, e é através da ação que nós progredimos. Tudo começa pelo pensamento, pela conscientização, mas a ação é imprescindível. Os que choram serão consolados, disse Jesus, porque ele já nos ensinava: quem procura, acha, e quem busca o consolo na realidade espiritual
depois de haver se conscientizado da natureza divina que habita em nós, nós encontramos a cura para os nossos males. O sofrimento, embora não seja imprescindível, é o início da nossa cura espiritual. Essa tristeza, esse choro, são ainda a constatação do estado de erro que estaciona a humanidade e a percepção de que todos nós já cometemos erros clamorosos. Mas, se há essa angústia pelo reconhecimento dos erros, há também o conforto do arrependimento e da disposição que buscamos de consertar, de compensar o mal causado através da nossa renovação de atitudes. Emmanuel encerra essa passagem do livro dizendo: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos corrige para a união com Deus. O Mestre Jesus nos propõe a escutar, a segui-lo, ao invés de facilidades, do imediatismo da terra. Ele desceu do seu estado de perfeição, que já vivia nos planos mais elevados do universo, como governador desta terra desde a sua formação. Ele veio nos ensinar a verdadeira ascensão, vivenciando desde a humildade na manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos seus contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos, vivenciando os maiores tormentos e castigos dados pelo homem, a quem nada tinha a resgatar, e ao que jamais algum de nós passará. E ele dizia: trabalho árduo é meu gozo, sofrimento é meu cálice, e eu me regozijo com a certeza da vitória no final. E ele venceu o mundo, se tornando tão grande que não coube na história da humanidade, precisando a história ser dividida em antes dele e depois dele, e seus ensinamentos estando cada vez mais atuais e mais necessários para nós. Muita paz a todos.